Profeta Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Isaías 41, a partir do versículo de número 8. Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que fizemos para ti até o presente momento, mas agora, Senhor, quero te agradecer pelo que o Senhor irá fazer por nós, porque a tua palavra não volta vazia, porque a tua palavra vem até nós e produz o efeito para o qual o Senhor a envia, Pai, a cada vez que nós nos reunimos em torno dela. Então, meu Deus, fala conosco. Abrimos os nossos corações para ti, nos colocamos na tua completa dependência, para falar em teu nome, para ouvir e entender a tua voz. Por isso, meu Deus, eu te agradeço, porque eu sei da tua fidelidade, e eu sei que assim há de ser, porque eu te peço isso junto com os meus irmãos, no nome poderoso de Jesus, e que todos digam amém? Amém. Glória a Deus, pode se sentar em nome de Jesus. Não tenha medo das lutas que se levantarem contra você, amém? Não tenha medo. Deus, Ele tem um cuidado todo especial em deixar claro que não é do desejo dEle que nós sejamos temerosos diante das coisas que nos acontecem, por incrível que pareça. E meus queridos irmãos, o povo do Senhor, o povo de Israel e também o povo de Judá, esse povo estava se afastando da fé em Deus. Eles estavam se entregando à idolatria, estavam se entregando à injustiça social. Ninguém queria saber de ajudar ninguém, ninguém queria saber de abençoar a vida de ninguém. Pelo contrário, aqueles que podiam estavam sempre explorando aqueles que nada tinham. E o profeta Isaías, meus irmãos, ele criticava todas essas práticas do povo, trazendo a eles a verdade e a necessidade de um arrependimento verdadeiro e uma mudança de atitude para com Deus, porque aquele povo definitivamente estava de costas para Deus. E a gente sabe que todas as vezes que isso aconteceu na história do povo com Deus, ou de Deus com o seu povo, o resultado foi sofrimento para o povo. O resultado foi períodos muito caóticos, e esse período que eles estavam vivendo era marcado por um desses momentos, um momento caótico. As coisas não iam nada bem, pelo contrário, iam de mal a pior. Momentos de crise política, momentos de guerras, incluindo a ameaça da Síria, do Império Assírio, que Deus estava levantando para conter a Babilônia. E como se não bastasse, sempre houve conflitos internos no meio do povo de Deus. Isso é um dado interessante. Eu não sei quantos aqui já leram o Antigo Testamento. Não sei quantos já fizeram isso. Mas aqueles que já leram o Antigo Testamento,
já observaram que algo interessante, sempre houve conflito no meio do povo de Deus. Interessante isso. Se não bastassem os inimigos, que estavam sempre nos arredores, tentando oprimir o povo, tentando machucar o povo, mesmo assim, mesmo tendo que lidar com esses conflitos externos, lá dentro, no meio do povo, sempre tinha confusão, sempre tinha alguém se levantando contra o rei, alguém se levantando contra o outro, um se levantando contra uma tribo, contra outra tribo, uma confusão danada. Israel contra Judá, Judá contra Israel. E dentro das próprias tribos, conflitos pelo poder, pela liderança das tribos. Interessante isso, que o povo de Deus sempre teve esse tipo de situação. Então, era um período muito complicado para eles. Ou seja, eles estavam vivendo um momento dificílimo. E o que é que o povo faz nessas horas? Era a hora do povo confiar em Deus. Mas ao invés do povo confiar em Deus, na maioria das vezes que isso acontecia, o povo recorreu às outras nações. O povo ia pedir ajuda no Egito, ia pedir ajuda não sei aonde. Interessante que Deus havia dito para o povo dele, para eles nunca procurarem ajuda no Egito. Olha aí. O Egito foi um dos lugares que o povo de Deus mais sofreu. Foi escravizado por 400 e poucos anos. E Deus sempre orientou o povo a não voltar para o Egito, a não pedir ajuda para o Egito. Mas como o povo gostava do Egito. Interessante. Eu não sei se você sabe o que o Egito representa hoje para nós. O Egito representa o mundo. Então o povo voltar para o Egito, o povo pedir ajuda ao Egito, significava dizer nos nossos dias, pedir ajuda ao mundo. Olha aí. Ou querer voltar para o lugar de onde Deus nos tirou. Interessante. Como a gente sofria quando a gente estava na mão do mundo. Deus nos tira de lá. E muitas vezes a gente quer voltar para o Egito. Ou muitas vezes a gente está passando por dificuldades na vida e vai pedir socorro primeiro no Egito. Gente, Deus não se agrada disso. Deus abomina isso. Deus abomina quando Ele vê um filho dele pedindo ajuda num lugar de onde Ele nos tirou. A nossa ajuda está em Deus. E o povo, ao invés de confiar em Deus, exatamente ia confiar naqueles em que Deus não aprovava. Em vez de se voltar para o Senhor, como Isaías havia chamado, Isaías profetizando, e nas profecias de Isaías, ele sempre chamando o povo para um arrependimento e anunciando salvação, anunciando o Messias, anunciando o livramento, anunciando bênçãos da parte de Deus. Mas ainda assim, o povo tinha muita dificuldade para voltar para Deus. Mas apesar de tudo isso, ainda assim, Deus anuncia socorro para o seu povo. Interessante como Deus é estranho, gente. De vez em quando eu paro para ficar analisando Deus, tentando, né? Porque Deus não se consegue analisar. Eu fico tentando analisar Deus. O povo pintou e bordou, fez e aconteceu, desobedeceu a Deus em tudo, se voltou contra Deus, adorou um monte de capeta. E aí o resultado? Exílio. Foi escravizado para a Babilônia. E aí, imagina, se talvez fôssemos nós o Deus. O povo foi para a Babilônia, foi culpa de Deus? Não. A Babilônia, assim como a morte daquela geração no deserto, foi com o que eles disseram, o que eles procuraram, o que eles buscaram. Então, fizeram, e o resultado foi o exílio na Babilônia, foram escravizados para a Babilônia. Lá na Babilônia, Deus levanta profeta para abençoar, para falar de esperança, para falar do que Deus ia fazer lá na frente. Interessante. Gente, olha, a gente olha para aquele povo lá do passado e a gente fica assim babando, boquiaberto, de como eles eram rebeldes, como eles eram ruins para com Deus. E aí a gente olha para a gente hoje, só mudou o tempo. Nós somos assim. Nós somos o povo de Deus hoje, nós somos exatamente assim. Como a gente desagrada a Deus, era isso que eles faziam o tempo inteiro. Você já notou como a gente desagrada a Deus? Quantas vezes você teve um problema, surgiu um problema na sua vida, e você foi lá pedir ajuda para os outros no mundo? Quantas vezes? Primeiro você foi lá no mundo tentar ajuda de todo mundo. Foi pedir dinheiro emprestado, foi pedir conselho a quem não é crente, foi pedir um monte de coisa para quem não pode te ajudar, para quem isso ia piorar a tua situação. Aí quando tentou tudo, deu tudo errado, aí você voltou para Deus. Era isso que o povo fazia, gente.
Se Deus fosse levar a ponta de faca, como ele levava lá atrás com aquele pessoal, a gente estava mal na foto. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Pare e pensa. Vou deixar você com você mesmo. Quantas vezes você desagradou a Deus? É você e você, agora é você e você. Pensa em quantas vezes você desagradou a Deus. Esse tempo todinho que você serve a Deus, quantas vezes você desagradou a Deus e ainda assim Ele te ama. Olha aí, ó. Ainda que, qual é a nossa reação quando alguém desagrada a gente? Mesmo a gente como crente, vamos ser sinceros, tá? Vamos ser sinceros, a gente não pode ser hipócritas. Então, qual é a nossa reação? O que a gente faz quando alguém desagrada a gente? A gente fica com maior raiva, se a gente puder a gente mata. Nosso desejo é preparar uma boa vingancinha, é ou não é? Você não pode ser hipócrita. É verdade, eu sou assim, você é assim, nós somos assim. E Deus tem que aturar isso da gente o tempo inteiro. E ainda assim continua nos amando. E olha, é isso aqui para a gente se voltar para Ele de novo. Porque se voltar para Deus significa se arrepender das mágoas, se arrepender dos rancores, deixar tudo isso de lado, deixar esse negócio de eu é que estou certo de lado, porque eu estou certo para mim e de repente para algumas pessoas. Será que para Deus eu estou certo? Ah, porque não foi eu que magoei, eu não vou pedir perdão. Eu estou certo. Você já perguntou a Deus se isso está certo? Não. Para Deus não está não. Deus falou assim, ó, se o teu inimigo estiver com fome, dá comida para ele, com muito amor. Se o teu inimigo estiver com sede, dá água para ele. Se o teu inimigo está te perseguindo, ora por ele, abençoa ele com oração. A gente faz isso? Pois é. Imagina o Espírito Santo falando para a gente o tempo inteiro, guarda essa faca, por que você quer matar, por que você quer sangrar? A luta de vocês não é contra sangue, nem contra carne. Você sabia que a Bíblia fala isso? Que a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra os principados e potestades do mal. Então, quando alguém faz alguma coisa que nos desagrada, ou que causa dano para a gente tem que olhar além daquela pessoa e enxergar os demônios que estão por trás dela, influenciando ela a fazer aquilo. Não é dentro dela não, os demônios que estão por trás dela. Você sabia que tem um monte de demônio ao seu redor o tempo inteiro querendo te influenciar? E às vezes conseguindo? Fala mesmo, é isso mesmo, responde à altura mesmo. Não, te pisou e você pisa também. Roda a baiana, roda a pernambucana. Você não é boba não, você não é bobo não, fez com você, tem que fazer também. É isso que a Bíblia diz? Vingar-me-ei. Olha aí. Deus aceita quando eu falo isso, vingar-me-ei. Ele diz assim, não se vingue do mal, a vingança pertence a Deus. Não pague o mal com o mal. Olha aí, não pague o mal com o mal. Sabe o que é pagar o mal com o mal? É querer fazer a mesma coisa que a pessoa fez com a gente. Isso é pagar o mal com o mal. Para e pensa comigo. A gente pensa essas coisas o tempo quase inteiro. É ou não é? Ah, emprestei um dinheiro para esse miserável, essa desgraçada não me pagou. Quero matar. Queima, Jeová. É isso? Não, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Pois é isso que Deus quer que a gente faça. Deixa para lá, ué. Deus te abençoe. Vai em paz em nome de Jesus. Você entende? Olha quanta coisa a gente, sei lá, é melhor, por isso que eu falo aqui às vezes, que tem situações que é melhor a gente nem lembrar que Jesus está na gente, não é verdade? Porque se clamar pelo Espírito Santo, Ele vai mandar você fazer a coisa certa. E agora que você não quer fazer a coisa certa? Aí tem crente que esquece do Espírito Santo, nem lembra. Porque sabe que se lembrar, ele vai falar com aquela voz mansinha, lá no fundo do coração. Perdoa, ama, não faz a mesma coisa, você não é assim. Você... Me lembro dos discípulos chegando para Jesus. Mestre, não quer deixar o Senhor passar em Samaria, vamos mandar descer fogo do céu e queimar ele. Opa, que isso? Que isso? Vocês não sabem de que espírito nós somos? Vamos dar volta. Eles não querem deixar passar? Vamos dar volta. Eu não vim para tirar a vida de ninguém, não, vim para trazer a vida. Olha o que Jesus fala. Deus é interessante. Aí eu estava meditando nessa palavra aqui. Deus o tempo inteiro, o povo virando as costas, o povo fazendo malcriação, o povo fazendo birra, e Deus sempre ainda trazendo uma palavra de esperança, ainda trazendo um recado de amor, um recado de vitória. Olha que coisa interessante. Então, meus queridos irmãos, Deus anuncia para esse povo aqui
Socorro seguido de vitória, por incrível que pareça. Qual era a condição do povo se voltar para ele? A condição era essa: se arrependessem por estarem de costas para Deus e se voltar para Deus. Voltou, Deus está com os braços abertos outra vez. Gente, isso na nossa cabeça não cabe, você sabe disso, né? Só quando a gente clama pelo Espírito Santo me ajuda a olhar para isso dessa forma. Aquele pai trouxa, lembra aquele pai trouxa? Esperando o filho voltar. O filho fez malcriação, fez birra, pegou a herança dele que não estava na hora de pegar, não tinha direito de pegar. Saiu, torrou com a mulherada, torrou com a cachaçada, fez o que fez. Daqui a pouco volta para a casa do pai. Aí o pai trouxa está lá de braços abertos esperando ele. É assim que Deus vê? Não. O pai cheio de amor no coração, esperando aquele miserável voltar. Se a gente, por muito menos, o que você já fez com seus filhos? Para e pensa. Por muito menos eu tomava pescoção todo dia do meu pai, sem ir embora de casa, hein? Se eu fosse embora, ele nunca mais ia deixar eu pisar em casa. Se você for embora daqui, você não pisa mais. Nós somos assim. E Deus, com os braços abertos, doido que aquele sem vergonha voltasse, cheio de amor. Aquele pai ilustra Deus, olha aí. E o cara vem, recebe, bota anel do dedo, bota chinelo novo, roupa de festa, mata boi para ele comer. O outro irmão ficou doido. O outro irmão tinha a mentalidade do mundo, igual a gente muitas vezes tem. Pai, esse cara meteu a mão, foi embora, torrou tudo. Ele volta, o senhor ainda manda matar boi para ele. O senhor está doido, pai? Eu sempre estive aqui na tua casa, eu nunca saí daqui, o senhor nunca me deu um boi. Meu filho, os bois estão aí. De quem são os bois meus? Então, se são meus, são teus também. E a gente fica tão cego de raiva, de rancor, de mágoa, que a gente nem consegue enxergar que Deus providencia tudo para nós, está tudo diante de nós. Por mais que a gente passe por momentos difíceis, Deus está sempre pronto para nos abençoar. Então você não precisa temer, diga glória a Deus. Você não precisa temer as lutas que virão contra você. Era isso que Deus estava tentando explicar para aquele povo através do profeta Isaías. Você pega lá o capítulo 40 de Isaías, você vai ver o profeta falando, Isaías falando para o povo. Aí você pega o capítulo 41, você vai ver Deus falando com o povo. Esse texto que nós lemos aqui era Deus falando com eles. Você entende? Que coisa interessante. E a gente vai ver aqui por que a gente não deve temer as lutas, as dificuldades. Isso era o recado que Deus estava dando para eles. Que viriam muitas dificuldades, sim. Já estavam passando e viria mais. Mas Deus trazendo para eles a esperança da vitória. Primeira coisa que Deus diz para eles, está no versículo 8. E Deus diz para você também nessa noite. Porque eu posso ter a certeza de que Deus não esqueceu de mim, de que Deus vai me dar essa vitória. Primeiro, você é povo de Deus, diga aleluia. Versículo 8, é o que diz aqui, ó. Mas você, Israel, meu servo, olha aqui, ó. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, é tudo a mesma coisa, tá? Israel, Jacó, é tudo a mesma coisa. Aqui, ó. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Olha aí. Primeiro, ele chama aquele povo de servo. Olha aí, te pergunto, o povo estava servindo a ele? Complicado, né? O povo estava de costas para ele, mas ele chama o povo de servo. Depois ele chama o povo de escolhido. Olha aí. Meu povo escolhido, a quem eu escolhi. Depois ele chama o povo de amigo. E ainda diz que escolheu e nunca rejeitou aquele povo. E é verdade. Quando foi que Deus rejeitou o seu povo? Nem quando o povo estava virado de costas para ele, adorando um monte de demônio, um monte de capeta, adorando o inferno. Nem quando o povo estava assim, quando ele se voltava para Deus, Deus não rejeitava esse povo nunca. A parábola do filho pródigo, o pai que representa a Deus, não rejeitou aquele filho sem vergonha. Você entende? Que coisa interessante. Então aquele povo nunca deixou de ser de povo de Deus, nunca deixou de pertencer a Deus. E nós, e você também é servo de Deus, diga aleluia. Apesar de talvez você não servir a Deus como deveria,
ou como Deus gostaria que você servisse, mas ainda assim Deus te vê como servo. Você também é um escolhido do Senhor, Deus escolheu você, diga aleluia. Muitas vezes você não leva isso em consideração. Quando você diz que eu sou um qualquer, quando você diz eu não valho nada, quando você diz eu não sou ninguém, eu não presto, eu sou insignificante, se você fosse assim, Deus não tinha escolhido você. Você talvez até um dia fosse assim, até tenha sido assim, mas Deus olhou para você e viu você diferente, e te amou, e por te amar, escolheu você. Diga glória a Deus e aplauda o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Deus também te chama de amigo, você também é amigo de Deus. Por que você é amigo de Deus? Porque Abraão é amigo dele, e você é descendente de Abraão pela fé. Se Deus viu Abraão como amigo e chamou ele de amigo, ele também te chama por herança de amigo. Você entende? Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que isso aqui nos faz lembrar? A intimidade que Deus quer ter com a gente. É com os amigos que nós temos mais intimidade. Você entende? Isso significa dizer que Deus quer ter intimidade com a gente o tempo inteiro, mas para ter intimidade precisa se conhecer. Ninguém vai ter intimidade com alguém a quem não conhece. Quando a gente está lidando com alguém que não conhece, como é que se chama essa pessoa? Um estranho. Olha aí, um estranho. A gente até cumprimenta, a gente dá um oi, a gente dá um alô, mas não tem intimidade, não tem proximidade, não é amigo, você entende? Pode ser até colega, pode ser até conhecido, pode ser até vizinho, pode ser às vezes até parente, mas será que é amigo? Hoje na nossa sociedade a gente tem duas expressões que se aproximam disso, mas que na verdade são pejorativas: migo e miga. Olha aí, tirou só uma letrinha, né? Ficou migo e miga. Hoje tem muito isso. Aquelas pessoas que são só de vez em quando. Mas com Deus não é assim. Deus te chama de amigo. Deus quer ter intimidade contigo. Deus falou certa vez que o amigo sabe o que o outro amigo faz. O que é só servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe o que o outro amigo faz. Por isso ele te chama de amigo, porque ele se dá a conhecer a você. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, Deus quer ser seu amigo, Deus quer que você tenha intimidade com Ele, Deus quer que você o sirva, Deus escolheu você com um propósito. Olha aí, e o que Ele disse a respeito de vocês? Ele disse para aquele povo, que escolheu aquele povo que não iria rejeitar, e o que Ele falou para você? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, aleluia. É muita bênção, meu irmão. Isso aqui significa dizer, eu não vou te rejeitar nunca. Eu não vou jogar você fora. Deus não vira as costas para nós. Nós é que viramos as costas para Deus. Olha aí. Deus nunca vai virar as costas para você. Deus nunca vai virar as costas para mim. Porque Ele é fiel. Diga glória a Deus, Ele é fiel. Apesar de muitas vezes a gente abandoná-lo, a gente não lembrar dEle, a gente não colocar Ele à frente das nossas questões, a gente não buscá-lo em primeiro lugar como Ele nos orienta, mesmo assim, mesmo fazendo como aquele povo fazia, Ele continua nos amando. Ele não quer que a gente viva amedrontado por causa dos problemas que se levantam na nossa vida. Você entende? Os problemas têm essa prerrogativa, para não dizer esse poder, não é? De trazer medo para nós. Mas é estranho, não é? Crente não é um povo medroso. Você já parou para pensar isso alguma vez? O crente não é um povo medroso, sabe por quê? Existe um espírito de coragem que está dentro de nós, diga aleluia. Por isso que nós não somos medrosos, nós somos corajosos. Mas às vezes nós nos deixamos enganar. Deixamos nos enganar. Às vezes o inimigo que fica ao nosso derredor, buscando, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar, às vezes ele nos engana. Começa a jogar sofismas sobre nós. O que é sofisma? Uma mentira com cara de verdade. Ele diz para você, está vendo? Olha, você tem que ficar assustado com isso, você tem que ficar com medo. Uau! Aí ele ruge como se fosse leão, mas ele não é um leão. Não é um leão. Você entende? Ele está usando a operação engano, como ele usou lá no Éden. A gente sempre fala isso aqui. Ele sempre foi enganador e sempre será. Ele fantasia uma situação que é A, ele coloca A, B, C, D, F, G, H e J, coloca ela desse tamanho, dá uma enormidade para a situação, que a gente olha, pronto, vai me engolir, acabou comigo. Te dá uma notícia bacana. Teu problema pode ser do tamanho do mundo, Deus é maior.
Você entende? Deus é maior. Teu problema pode ser o tamanho do universo. Deus é maior do que o universo inteiro. Você entende? Então a palavra que ele deu para aquele povo, ele dá para você nessa noite: não temas, não se apavore, não se amedronte. Nós somos bons nesse negócio de entrar em desespero. Somos bons nesse negócio. Então a gente precisa, na hora que o desespero vier, a gente parar e pensar quem nós somos, quem está com a gente. Você entende? Quem está comigo? Não estou dizendo que quando acontece alguma coisa a gente não se espanta, a gente não se amedronta, é claro que sim, mas a gente não pode permanecer assim. Se aquele pessoal lá fosse ficar com medo, ele ia ter que ficar com medo o tempo inteiro, porque as ameaças eram constantes. Você entende? Assim como na nossa vida, as ameaças para nós não são constantes. Quando você sai de casa, você não se sente ameaçado, não? Você sabe que Deus está com você, sabe que está te guardando, mas você não se sente ameaçado quando sai de casa, não? Quem tem carro, por exemplo, quando chega numa rua que vai parar para sair, para visitar um parente, ou vai encostar o carro para atravessar a rua para ir do outro lado, você não se sente ameaçado, não? É claro que sim. O nome disso é insegurança. A gente se sente inseguro. Você entende? Então a gente também está cercado pela insegurança o tempo inteiro. A qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Aí a gente vai andar amedrontado por causa de tudo isso, a gente não sai mais de casa. A síndrome do pânico vai tomar conta da gente. Síndrome do pânico, qual é a origem da síndrome do pânico? É do mundo, então não é para mim. Diga glória a Deus. Você entende? O Espírito Santo está em mim, o Espírito de coragem está em mim. Ele diz para mim: não temas, porque eu sou contigo. Levantou uma situação, ai meu Deus, acabou. Opa, peraí, eu sou de Cristo. Ele prometeu que estaria comigo em todas as horas da minha vida, então Ele está comigo agora. Opa, peraí, o Espírito Santo está comigo, eu não sou medroso, o Espírito de coragem está em mim. Aí o diabo vai dizer: mas você, quem é você para enfrentar isso? Você não vai suportar. Aí a gente diz: é mesmo, eu acho que não vou suportar não, como é que eu estou tremendo? Aí Deus olha para você e diz assim: eia, cabra valente. Está escrito isso na Bíblia? Tá. Não foi isso que ele falou para Gideão? Gideão, Senhor, eu sou o mais frouxo da minha família, eu não me garanto, eu não sou nada. Deus falou: eia, homem valente, é você que eu vou usar para derrotar os midianitas, é você, Gideão. Aí falou: não, isso deve ser o diabo falando comigo, quero umas provas, vamos fazer as provas. Só, você entende? A gente já sabe que quem está falando com a gente é o Espírito Santo. O diabo nunca vai chegar para você e vai dizer assim: ô valente, cabrabão, corajoso, você vai vencer essas coisas. Ele nunca vai dizer isso para você. Ele sempre vai dizer o contrário: seu frouxão, quem é você para fazer isso? Você não é digno, você é fraco, você... Maior é o que está em mim. Está vendo a importância de conhecer a palavra? Maior é o que está em mim. Todo crente conhece isso. Maior é o que está em mim. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Você já conhece, agora só falta você falar, declarar, profetizar sobre a situação. Profetizar sobre a vida dos outros é mole, né? Deus manda te dizer que a tua casa vai cair, vai pegar fogo. Deus manda te dizer que teu marido está te traindo. Deus manda te dizer que teu filho está fazendo isso e aquilo. Mas cadê na hora que a situação surge dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece, eu vou vencer porque maior é o que está em mim. Deus me disse que se eu falar para esse monte, levante-se, lance no mar, e eu não duvidar, assim aconteceria. Então eu digo: sai, em nome de Jesus. Quantos aqui fazem isso? Quantos aqui será que fazem isso diante da dificuldade? Quantos será que falam isso? A gente às vezes fala tanta coisa, não tem nada a ver, né? Em vez de concordar com o diabo e com o inferno, a gente tem que concordar com Deus e a sua palavra. O poder de Deus está na palavra. Fale a palavra diante das situações, e aí o medo vai embora. Você entende? E aí a fraqueza vai virar força. Você entende? Gente, está tudo na mão da gente, não tem mistério. Não precisa vir um profeta de uma outra galáxia. Agora descobriram um planeta novo aí. Não precisa vir um ser crente daquele planeta para vir aqui me dizer isso. São coisas básicas, coisas simples, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente tem que fazer para ser bem sucedido. A gente quer ficar sentado esperando Deus fazer tudo, e a nossa parte, abrir a boca e falar, dar passos de confiança, crer na palavra de Deus, são coisas que nós temos que fazer. O Espírito Santo não vai fazer isso por ninguém. Isso compete a nós. Seja corajoso, porque Deus te vê corajoso. Seja audacioso.
Não tenha medo de falar, não tenha vergonha de falar. Ah, mas alguém vai escutar, melhor ainda, porque eles vão ver que tem um Deus na sua vida que é fiel e poderoso para te abençoar com vitória. Você entende? Então não se cale, não deixe a circunstância engolir você. Ele não quer que você viva amedrontado. Tem crente que qualquer coisa, Está passando num lugar, vê alguém colocando um negócio ali, meu Deus, não vou nem olhar que vai pegar em mim, vai pegar em você, o que tinha que pegar em você já pegou, o Espírito Santo. Pegou, colou em você e está colado aí em você. Você entende? O resto não vai te pegar não, é coisa da sua cabeça. Glória a Deus. Segunda certeza que você precisa ter, Deus está com você para te ajudar. Versículo 10, vamos ler aí. Versículo 10 ele diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo. De novo, aí não fique com medo. Engraçado que, sabe o que Deus ratifica tanto essas coisas? Repete tanto algumas coisas? Não sei se você tem ideia de quantas vezes a Bíblia fala não temas. Sabe por que Deus repete tantas coisas? Porque Ele conhece a gente. Porque Ele conhece a gente, por isso. Ele sabe como a gente fica com medo das coisas, Ele sabe. Então toda hora Ele diz, não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Então Ele diz, não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu queria ter mais tempo, não é? O tempo é curto, dia de quarta-feira, mas eu queria ter mais tempo para você, ficar falando para você aqui por umas 2 horas, quem é o seu Deus? Algumas coisas você já sabe, que a gente fala aqui direto, né? Mas eu queria ficar aqui falando um tempo quem é o seu Deus, né? Ele é Elohim, que criou todas as coisas. Ele é o Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Ele é Jeová Jireh, o Deus da tua provisão. Ele é Jeová Roi, Ele é Jeová isso, Jeová aquilo, e tanta coisa que Ele é, né? E a gente às vezes fica duvidando ainda do poder desse Deus. Quem mais seria capaz de abrir o mar para o povo passar sem molhar o pé? Quem mais? Quem mais seria capaz de parar o tempo, parar o sol, até o camarada lá embaixo derrotar os inimigos? Quem é que seria capaz de dizer para um homem comum, desce do barco e pode vir andando por sobre as águas me encontrar até aqui? Quem mais poderia fazer isso? Você conhece alguém? Nem eu. Teria tanta coisa para te falar desse Deus. Então não tem como não confiar. Por isso que ele falou aqui, ó, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo. Sabe por quê que você não deve ficar com medo? Porque eu sou o seu Deus. Ele ainda diz mais, eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aleluia. Isso é bênção demais, meu irmão. É poder demais. Mais uma vez aqui ele assume o compromisso de socorrer e de defender o seu povo, e ele não abre mão desse compromisso. Ele sempre vai te socorrer e sempre vai te defender. E é maravilhoso demais a gente poder acreditar que o poder de Deus, que criou todas as coisas, esteve, está e sempre estará à nossa disposição. Diga aleluia. Acho que todo mundo no universo queria ter um Deus assim. Acho que se todo mundo lá fora conhecesse o poder de Deus dessa dimensão, todo mundo ia querer vir para Jesus rapidinho. Mas como acreditarão, como crerão se não há quem pregue? Vamos em frente. Então, meus queridos irmãos, glórias ao nome do Senhor. Hoje nós somos esse povo que tem direito a tudo isso aqui que ele falou nesse versículo 10. Não temas, porque eu estou com você. Ele está com a gente ou não está? E Ele está te falando nessa noite, não tema, porque eu estou com você também. Ele disse, eu lhe dou forças. Diga glória a Deus. Pastor, eu estou fraco, olha aqui, está aqui a promessa. Eu lhe dou forças. É Deus que está falando. Eu o ajudo, é Deus que está falando. E aí a gente pede ajuda a tanta gente, como a gente já falou aqui. A gente vai de tudo que é lugar primeiro. No final a gente vai nele. Ele já disse, antes de tudo eu te ajudo. Antes do problema chegar em você, ele já está dizendo, eu te ajudo. Eu estendo a minha mão direita, a minha mão da justiça. Eu não sei se você sabe, com relação a Deus, o que significa a mão direita. A mão direita é a mão do poder. Você entende? Quando Deus fala, eu estendo a minha mão direita, te seguro pela mão, com a minha mão direita da justiça, Ele está dizendo, eu te seguro com o meu poder, com a minha força sobrenatural. É isso que Ele está dizendo.
Você entende? Isso que ele está dizendo para você, ele falou para aquele povo e está dizendo isso para você nessa noite. Isso é para mim, isso é para você, isso é para a igreja. Toma posse dessa bênção. Deus está te segurando pela mão nessa noite. E ninguém pode te arrebatar da mão dele. Se ele está te segurando, ninguém tem poder para tirar você dessa posição. Ele disse: eu te ajudo. Ajuda do céu significa milagre, significa bênção, significa vitória. Você entende? Então a gente precisa acreditar nessa palavra e tomar posse dela na vida da gente. Isso aqui não é conversa fiada. Isso aqui não são palavras atiradas ao vento. São palavras que vêm carregadas de poder, porque a palavra de Deus é o próprio poder de Deus. Diga aleluia. Ele está falando isso para você nessa noite. Toma posse dessa bênção. Não abrir mão dessa bênção. Ele está te ajudando sim. Ah, mas eu não estou vendo. Esse é um dos grandes problemas do crente. Eu não estou vendo. Crente é assim, ô bicho danado. Crente tudo quer ver. Você é o que não precisa ver. É simples assim. Quem precisa ver não é crente. Você sabia disso? Ah, o pastor está me ofendendo. Não, quem falou isso foi Jesus. Quando Tomé falou assim, ó: se eu não ver a marca dos pregos na mão dele, se eu não tocar nos machucados dele, se eu não ver ele comer um pedaço de peixe e um bocado de farinha, de jeito nenhum eu vou acreditar que ele ressuscitou. De jeito nenhum eu vou acreditar que ele entrou aqui com as portas fechadas. De jeito nenhum eu vou acreditar que ele passou pelas paredes, que as paredes são feitas de pedras. Mas Jesus entrou lá dentro onde eles estavam daquele jeito. Aí da próxima vez, Tomé estava junto. Jesus já foi entrando logo, passou por dentro da pedra. Primeira pessoa que Jesus foi procurar foi quem? Na segunda vez, Tomé. Jesus não podia ir lá dar um abraço em Pedro. E aí, Pedrão? Tá ligado, Pedrão? Estou de volta aí. E aí, João? E aí, Tiago? Ô, Mateus, tudo legal? Tá on? Ele não podia fazer isso. Ele foi direto em Tomé. Uhul! Ele foi direto em Tomé. O que ele disse para Tomé? Nada. Só esticou as mãos e falou: bota a mão aí, toca aí na ferida. Toca aqui do meu lado. Me dá um peixe aí, me dá um bocado de farinha. Olha aí, Tomé, sou eu mesmo. Agora, Tomé, tem um seguinte. Aí ele faz uma recomendação. Faz uma recomendação. Tomé, agora tem um negócio para te falar. Não seja incrédulo, seja crente. Então significa dizer que quem precisa primeiro ver para depois acreditar, não é crente. Não é crente, tem que se converter a Jesus. Porque ainda está com a mentalidade do mundo. Semana que vem a gente já vai começar, domingo é semana que vem, né? É o primeiro dia da semana que vem, né? Domingo a gente já vai começar a falar aqui da sua mente, da sua alma. Onde está? Não, estou falando, é o primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana, não é isso? De todas as semanas, o primeiro dia é o domingo. Domingo, segunda, terça, é isso, né? Então, no próximo domingo, eu já vou estar começando a falar sobre essa questão da sua mente. Você vai ver como a sua mente te atrapalha. Ela precisa te ajudar, mas ela, muitas vezes, por desconhecimento, ela acaba te atrapalhando. Então, veja bem, Jesus diz para ele: cara, você não é crente, você é incrédulo. Por que Jesus falou isso? Mas ele participava do grupo, ele era um dos 12. Por que Jesus falou isso para ele? Porque ele ainda estava precisando ver as coisas primeiro, para depois acreditar. Isso é a mentalidade do mundo. O mundo é que acredita assim. Se eu não ver, eu não acredito. Não foi isso que Tomé falou? O crente que nasceu de novo, que está em Cristo, não é esse. O crente que nasceu de novo é aquele que crê para depois ver. Você entende? Você vê como é que a gente dificulta o fato de ser crente? Eu sou crente, estou em Cristo e faço tudo ao contrário. Gente, a gente não pode dizer que desconhece isso não, que todas as igrejas, eu acredito, pelo menos nas igrejas que pregam a palavra da verdade, todos os líderes devem falar isso. Que não é primeiro ver, é primeiro crer. Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Ele não falou isso para as irmãs Maria, na hora de ressuscitar Lázaro? Ele falou: se creres, verão. Ele não disse: se veres, crerão. Que elas iam esperar então o defunto, podre, estragado,
sair da tumba para depois acreditar. Jesus falou, não é assim, é o contrário. Vocês têm que crer agora para poder ver ele sair. Ali, exemplo mais prático que esse não tem. Não tem, vocês têm que crer agora para depois ver ele sair. Então você tem que crer agora para depois sair desse problema em nome de Jesus. Você entende? Você tem que crer agora que Jesus está te tirando e aí você vai ver você saindo dele. Mas a gente quer ver, não, primeiro eu quero sair do problema para depois dar glória a Deus. Não, você tem que primeiro dar glória a Deus para sair do problema. Você entende? Então a gente tem que colocar as coisas na ordem certa. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença, é isso que Jesus nos ensina. Senão a gente vai estar fazendo tudo ao contrário. Então vamos lá. Terceiro, Deus vai destruir todos os que se levantarem contra você. Você acredita nisso? Pois é, Deus vai destruir todos os que se levantarem contra você. Versículo 11 diz assim: eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecerem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não vai achar. Eles serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra você. Olha aí. Você entende? Agora ele promete envergonhar e humilhar todos aqueles que se levantarem contra o seu povo amado. Envergonhar quer dizer desonrar, quer dizer reduzir a nada. É isso que vai acontecer com os inimigos do povo de Deus. Era isso que ele fazia. Fazia ou não fazia? Quem aqui conhece um pouquinho o Antigo Testamento, ele fazia isso ou não fazia? Pois é, ele simplesmente destruía. Quando o povo foi entrar na terra lá prometida, ele falou, destrói tudo. Quando o povo chegou em Jericó, destrói tudo, era tudo inimigo. Você entende? E sempre que o povo desobedecia essa ordem aqui, dava problema. Você entende? Certa vez ele mandou o rei, o líder lá, destruir tudo naquela cidade. Saul. Chegou lá, ele viu umas vacas gordas, umas vacas bonitas. Vou destruir tudo não, essas vacas eu vou levar para Deus. Vou oferecer a Deus. Olha só. A intenção era até legal, mas era a intenção da mente. Deus não falou isso para ele. Deus falou com ele, vai lá e destrói tudo, taca fogo em tudo, queima tudo. Mas aí a mente viu as vacas, ele começou a conjecturar, começou a imaginar, começou a pensar, aquilo ali vai ficar legal de oferta para Deus. Deus não pediu oferta, Deus mandou destruir tudo. Aí ele teve que escutar, ó, obedecer é melhor do que sacrificar. Qual foi o resultado disso? Perdeu a moral com Deus. Ali acabou para ele. Você entende? Então, meus irmãos, a gente precisa entender, né? Que Deus, ele precisa ser obedecido. Se ele disse que vai me ajudar, eu preciso obedecer. De que maneira? Tomando posse dessa ajuda, meu irmão. Tem alguém me ajudando, eu não estou sozinho. E às vezes a gente diz, eu estou sozinho. Está ruim para mim, se ele está te ajudando, não pode estar ruim para você. A coisa vai ficar melhor ainda, melhor do que estava antes. Diga glória a Deus. Você entende? Significa que Deus está dizendo que todas as pessoas, olha só, quando ele fala que vai destruir todos os inimigos, ele está dizendo que vai destruir todas as pessoas que são usadas pelo inimigo para te perturbar, todos os principados e potestades que tentam atrapalhar a sua vida, todas as circunstâncias e situações contrárias que se levantarem contra você. Por exemplo, a doença é tua amiga? Não, é tua inimiga. Então, quando ele destrói a doença, ele está destruindo o inimigo seu. Não é verdade? Pois é, a falência é sua amiga, a miséria é sua amiga. Pois é, então quando você está enfrentando uma situação horrível, dificílima, uma situação de quase miséria, ele destrói esse inimigo chamado miséria. Aliás, ele já destruiu, porque ele levou sobre ele, Jesus levou sobre ele no madeiro todas as nossas maldições, e uma das maldições da lei era a miséria. Você entende? Uma das maldições da lei que ele levou na cruz do Calvário era a miséria. Você entende? Pois é. Então, se uma situação de miséria, o inimigo tentar te iludir, dizer que você vai ficar na miséria, o que você vai fazer? Você vai aceitar isso? Isso não é de Deus. Você já foi liberto dessa maldição. Sobre a tua vida não há maldição. Diga glória a Deus. Ah, mas a minha família toda foi miserável. A partir de você a história mudou. Quando você aceitou Jesus, a maldição foi quebrada.
Não há mais maldição sobre a sua vida. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Diga aleluia. Glória a Deus. Então, todas as circunstâncias contrárias, todos os problemas, todas as dificuldades são inimigos nossos. E nenhum deles vai prevalecer. Todos eles serão envergonhados. É Deus quem garante isso. E para terminar, Deus é a garantia da sua vitória. Diga, eu creio. Diga comigo, Deus é a garantia da minha vitória. Versículo 13 diz assim: porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, mais uma vez ele diz, não tenha medo. Nesse pequeno texto que nós lemos aqui, ele já falou aqui 3 vezes, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Versículo 14 ele diz, não tenha medo, de novo. Acho que Deus endoidou, é isso? Deus endoidou? Não, Deus está ratificando isso para você não esquecer. Se você contar aqui do versículo 8, que a gente leu até aqui o 14, ele disse, não temas pelo menos 4 ou 5 vezes. 4 ou 5 vezes, então é para você não temer, porque quando Deus fala uma coisa uma vez, já é para a gente prestar muita atenção. Quando ele diz a mesma coisa no mesmo capítulo 4 vezes, isso aqui de 8 a 14. Você entende? Se você for olhar aqui, você vai ver que tem mais. Então é para a gente não ter medo mesmo. E ele continua dizendo no verso 14, não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Olha aí. Então, meus queridos irmãos, é para não ter dúvida mesmo. Deus promete tomar o seu povo, aparentemente enfraquecido, pela mão direita, ok? E mandar embora o medo e ajudar com vitória. E você se lembra muito bem quem é esse povo hoje. Esse povo é você, esse povo é a igreja. Diga glória a Deus. Quer dizer que Deus nessa noite está te tomando pela mão direita do poder e está te entregando vitória sobre toda e qualquer situação que tenha se levantado ou esteja se levantando na sua vida. Ele está te dando essa vitória em nome de Jesus. Diga, eu creio. Então não se esqueça, você é o povo de Deus hoje. Então você está passando por um tempo de lutas e dificuldades, tá? Deus está te falando, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu te pego pela mão do meu poder e te entrego essa vitória em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Então creia e receba essa palavra e junto com ela a sua vitória em nome de Jesus. Aplauda ele, fique de pé. Glória a Deus.